Fala, Pedrão. Buenas noches, caboclo. Buenas noches. Tô guardando aí o nosso amigo Brito. O Brito, conheci ele hoje, Pedrão. Eu vou fazer um bate-papo aqui com ele e vamos ver um assunto aqui, assunto doutrinário para a gente trabalhar junto, eu e o Brito. Ô, Estefânia, você tá sumida. Quem some fica de castigo atrás da porta, Estefânia, de joelho no milho. No milho. Estefânia, você faz favor de voltar nas lives, Estefânia. Estefânia. Ô, Pedro, tô esperando o Brito, Pedro. Tô esperando o Brito, caramba. Fala, Lourenço. Vou dar uns aviãozinhos aqui. Meu Deus. Essas lives surpresas são incríveis. Lourenço, Pedro e Silvia. Estefânia, você tá sumida. Ó o Britão, chegou, Brito Amaro. Vamos chamar o Britão para nós conversar com ele. Trocar uma ideia. Seja bem-vindo, Brito. Fala, Brito. Boa Tudo noite, bem, meu meu irmão. querido? Tudo Boa em noite, paz. meu querido. Tudo Tudo em bem? paz. Tá tudo em paz. Tudo em Você é da paz. onde, Brito? Oi, Que cidade você mora? Ribeirão, Ah, você é de Ribeirão também. Você frequenta algum Pernambuco. centro, Brito? Como é? Você frequenta algum centro espírita? Sim, nós frequentamos aqui a Fraternidade Espírita Casa do Caminho. A Casa do Caminho. Que legal. Ela fica em que endereço, Brito? Como é? Que endereço que é o centro? Qual o O endereço? endereço, o É, endereço do centro é. é aqui em Ribeirão mesmo, né? Fica aqui em Ribeirão mesmo. O bairro você não sabe qual que é? É no centro da cidade, é no centro da cidade. Ah, perto do Coque. Perto do Não, Coque, Brito? não, não, Não? é em Ribeirão. Não, entendi. Só que em Ribeirão, Ribeirão. Ribeirão, Pernambuco. Ah, Ribeirão, Pernambuco. Tô pensando que é Ribeirão Preto. Não. É Pernambuco, cara. Tamo Pernambuco. longe, caboclo. Tamo longe. Fisicamente, sim. Fisicamente estamos longe. É Fisicamente verdade. estamos... Ô Brito, Oi. prazer conversar com você, viu? O prazer é todo nosso. É sempre bom poder contribuir, sempre bom ser útil, né? Sempre bom estarmos dando a nossa experiência, passando um pouco que a gente sabe para outras pessoas e aprendendo também, não é? Cada vez que a gente interage, a gente aprende um pouco, não é? Isso é muito importante. Essa interação, olha, o mundo não vai ser mais o mesmo. Hoje eu assisti a live e a pessoa disse uma coisa que eu achei muito interessante. O espiritismo também não será o mesmo. A forma como se faz espiritismo está mudando. A gente observa agora que como seria possível eu e você estar conversando há 5 meses atrás? Seria possível isso? Você imaginaria essa possibilidade? A gente está Não. interagindo, trocando ideias, não é? Não. Mas hoje a gente vê isso muito, não é? Eu conversava há poucos minutos com o Wilton, não é? E ele está me dizendo que vai fazer uma live com seu filho amanhã, não é? Ele vai fazer uma live com seu filho amanhã, no sábado vai fazer com o Ari, que é de Minas Gerais, né? Então, veja, essa possibilidade não existia antes.
As pessoas falam que o vírus ele é ruim, é um grande mal. Não, depende da ótica, depende de como você está vendo, né? O vírus ele é necessário para a humanidade. O momento ele é necessário para a humanidade. Agora, é preciso que você saiba viver esse momento. Como é que você está vivendo esse momento? Não é? Perfeito. Se você for para a sua casa, está lá, mas você está aproveitando para farrear com os amigos e para curtir a vida materialmente, você não está aprendendo nada com essa pandemia, com esse momento. Agora, se você está dentro da sua casa, isso faz com que você faça uma reflexão, isso faz com que você mude a sua postura diante da vida. Então, você está interagindo com esse momento. E esse momento está exercendo uma transformação na sua vida benéfica, uma transformação que vai trazer benefícios. Então, veja, o momento está fazendo com que a maneira de se fazer o espiritismo seja diferente. Então, essa maneira ela vai vigorar para depois. Ora, se eu estou agora com você, quando vamos dizer, amanhã não tem mais vírus e tudo volta a funcionar nos centros espíritas, você não vai querer mais que a gente converse? Então, Brito, como assim? Pois é, então essa semente, ela foi plantada no momento de dificuldades. Então, se essa semente foi plantada nesse momento de dificuldade, é uma semente que vai germinar e vai dar bons frutos. Aliás, já está dando bons frutos. Não é? Então, que coisa belíssima, né? Então, veja, o momento de reflexões profundas. Né? Então, vamos fazer uma viagem interior e vamos ver o que é que nós necessitamos para viver melhor nesse momento. Né? Ora, a doença, se ela nos atingir, é porque o nosso momento, e se a gente deixar o planeta, é porque o nosso momento terminou aqui, nessa existência. Né? Então a vida vai continuar em outro plano. Sejamos, nós já aprendemos isso, né? Isso aí é o primário do espiritismo. Né? Então, vamos saber encarar tudo isso da melhor forma possível. Né? Isso. Ô, Brito, Oi. uma oportunidade única, né? A gente ter uma tecnologia que foi aprimorada, um ambiente que a gente pode estar favorecido com internet, energia elétrica, telefonia, toda uma preparação para que, se bem utilizado, como que a gente pode aproveitar para elevar nossa alma, hein, Brito? Justamente, mas é isso que a gente... Olha, a oportunidade, ela bate na nossa porta todos os dias, todos os instantes, não é? Então, é uma oportunidade que você tem de aprender, de crescer espiritualmente, ou então, de não aproveitar, de deixar passar tudo isso, não é? Então, é um momento único, né? Quem imaginava, o ano passado a gente jamais imaginava que esse ano a gente estaria vivendo dessa maneira, não é? Nós não imaginávamos. Agora existem as pessoas que dizem assim, olha, se preparem porque a próxima vai ser pior. Meu amigo, nós nem saímos dessa, você já está pensando na próxima e já está dizendo que vai ser pior. Que pessimismo é esse, meu amigo? Exatamente. Isso não é uma forma de viver. Procure viver da melhor forma possível, não é? A gente tem que ser otimista, não é? Nós temos que viver com alegria no coração, não é? Temos que transmitir a boa energia cada vez mais, não é? Então, as pessoas são dessa forma, né? Infelizmente, a gente tem visto que a maioria não vão assimilar ainda o ensinamento do momento, não é? Para a educação do seu espírito. Infelizmente, a gente percebe que isso vai acontecer, não é? Mas sempre nós teremos a próxima oportunidade, né? A oportunidade, ela sempre vai estar batendo a nossa porta, né? Eu poderia ter dito a você agora, né? Cara, eu não estou preparado, eu não vou, deixa para outro dia, não é? Olha, eu não ia fazer, eu não estava programado para nada disso, né? Mas eu vi a oportunidade, né?
Eu vi essa oportunidade de interação, de poder interagir, de poder falar com outras pessoas de outros lugares. Isso é fantástico, meu amigo. Então, quando a oportunidade bate na porta, a gente tem que aproveitar. Pode falar, meu irmão. Você está no Espiritismo há quanto tempo, irmão? Olha, veja bem. Eu nasci numa família católica, não é? Como quase todos os espíritas, né? Não professava nenhuma religião, mas era uma pessoa que lia, gostava muito de ler, não é? E ele tinha a codificação em casa. Então, a codificação eu já conheço desde criança. Eu via ele lendo aquele livro, né? E então eu perguntava, naquela época, eu gostava muito de ler gibi, eu era criança, né? Então, as crianças da época liam gibi, hoje é diferente, né? Então, a gente lia revistas em quadrinhos, e eu perguntava ao meu pai, eu perguntei uma vez, ele estava com um livro, e tinha na capa Allan Kardec, né? Aí eu perguntei para ele assim, eu disse a ele, como é que se consegue ler um livro que só tem letras? Né? Porque eu lia revistas em quadrinhos, né? Aí eu perguntei para ele, como é que se consegue? Eu não sei, eu acho que não tem sentido você ler, só tem letras, não tem figura. Aí ele me disse, olha, um dia você vai entender tudo isso e você vai querer ler apenas esse livro que só tem letras, né? E a previsão dele deu certo, né? Então, e na minha família sempre teve médiuns, né? E eu sempre, desde criança, que convivo com os fenômenos mediúnicos, né? Com a comunicação com espíritos, né? Desde criança. Apesar da minha família ter o segmento católico, né? Então, desde criança que a gente vem nessa interação, né? Aí, aqui na nossa cidade, né? Tinha um centro espírita, mas eu não tinha muita aproximação, apesar de ser simpatizante já ler livros espíritas. Então, o que é que acontece? Abriu esse centro espírita perto da minha casa, né? E foi um grupo de amigos que eu conhecia, não é? E me fizeram o convite para participar, né? Então, na inauguração, eu já fui e fiquei lá. Até hoje, eu estou na Casa do Caminho, né? Então, de centro espírita, eu já estou há mais ou menos há uns entre 12 e 15 anos. Já fizemos parte, né? Mas... espírita mesmo, contato com o espiritismo desde criança, né? Ô Brito, me fala indica um livro para o pessoal ler que você gostaria de recomendar, que é um livro que você sente que vai acrescentar nesse momento de grande companhia, que são os livros em nossas vidas. Recomenda um livro que você acha interessante para o pessoal conhecer. Olha, tem um livro que eu gosto muito, né? Para mim, é um dos livros assim, que me surpreendeu muito. É o livro chamado Maria de Nazaré, do Espírito Miramês, né? Pelo médium João Nunes Maia. Então, esse livro, quando eu tive contato com esse livro, eu me surpreendi bastante, né? Porque ele conta a história de Maria de Nazaré, e também a história de Jesus, porque não poderia ser separado, não é? Não podemos separar Maria de Jesus de maneira alguma, né? Mas desde o nascimento de Maria ao nascimento de Jesus, ao desencarne de Maria, né? De uma forma muito profunda, né? Muito profunda mesmo. Então, esse livro é belíssimo. Quem tiver a oportunidade de ler, é Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, pelo Espírito Miramês, e o médium é João Nunes Maia. Belíssimo livro, muito bom livro. Eu tenho observado ultimamente, né, que a história de Jesus, ela começa a ser contada de uma forma que nós não conhecíamos, né? E é pela ótica dos espíritos, porque nós temos a ótica material, né? Naquele tempo quando Jesus estava aqui encarnado, as histórias passavam de boca a boca, né? Você sabe que uma história contada por quando chega na 10ª pessoa já muda muito, né? Já não é mais aquela história. Imagine você naquela época, né? As dificuldades, aqueles pergaminhos para escrever, né? Então, hoje, né?
No próprio Novo Testamento, a gente vê uma história que um evangelista conta, e a mesma história que o outro conta, não são similares, mas tem detalhes diferentes, não é? Mas agora os espíritos, eles vêm trazendo, através da psicografia, da mediunidade, a história de Jesus, com detalhes que a gente não conhece, não é? Isso é maravilhoso, não é? Muito maravilhoso. Então, Ô, essa Brito, história, esse fala, livro... Ô, João, me fala um pouco da sua mediunidade, para o pessoal conhecer um pouco de como funciona a tua olha, faculdade a minha mediúnica. mediunidade, veja bem, a minha mediunidade, ela é intuitiva, tá entendendo? Ela é intuitiva. É a mediunidade que todos nós temos, né? Agora eu trabalho no Centro Espírita como dialogador nas reuniões mediúnicas, né? Então a gente Perfeito. tem muito contato com os espíritos dessa forma, né? Quando criança, eu tinha a percepção de visualizar os espíritos, né? Mas com o tempo eu fui perdendo isso, né? Eu fui perdendo, mas eu conseguia visualizar. Então Ô, hoje Brito, eu tenho uma deixa intuição, eu, né? deixa Ô, eu João, aproveitar a sua experiência de dialogador e tirar uma dúvida com você. Você é favorável ao médium que chegue na casa espírita tendo transtornos, sem uma base doutrinária, sentar numa mesa mediúnica e trabalhar, ou isso seria muito arriscado para o médium, segundo a sua visão? Fala um pouco olha, sobre isso, a sua opinião sobre isso, Brito. não é possível, né? Veja, você não ter conhecimento da doutrina, né? Você não ter o mínimo de conhecimento e já chegar e ir para uma mesa mediúnica, não é possível, né? Isso não vai trazer benefício, pode trazer muito mais prejuízo do que benefício, né? Então, uma criatura nessa situação chegando na casa espírita, a gente vai ter que trabalhar ela, né? Diante das suas necessidades, né? Logicamente que a equipe espiritual da casa, ela vai estar vendo a necessidade daquela criatura e vai estar nos passando. Então, nós temos um respaldo da equipe espiritual, né? Então, eu digo sempre, olha, quando você estiver pronto, a equipe espiritual te chama. E é isso que tem acontecido na nossa casa, né? Então, quando a criatura está pronta, o espírito diz, olha, convida o nosso irmão para fazer parte do nosso trabalho. E aí a gente vai, tá entendendo? Não se pode, olha, mediunidade... O Brito, a nossa amiga de Alagoas, da cidade de Maceió, falou que aconteceu isso com ela e trouxe certas complicações de colocar numa mesa sem um determinado preparo. Ou seja, foi exatamente o que você falou, Brito. Que pode trazer mais complicação. Como você vai soltar a pessoa num campo minado, Brito? Como é? Como que a gente vai, por exemplo, soltar uma pessoa sem uma base mínima? Olha, é a mesma coisa que você chegar para uma pessoa que nunca foi em Nova York, não é? E soltar ela no centro de Nova York, como é que essa pessoa vai ficar? Perdido, né? Sem saber para que lado vá, né? Não tem condições. Então a gente tem que se preparar para todo o trabalho que a gente tem, que vai fazer, a gente tem que estar preparada, né? Como o Emmanuel dizia, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, nós não podemos simplesmente brincar com a doutrina espírita, né? Nós temos que trabalhar seriamente, né? Nós temos que trabalhar seriamente, né? Então, ô, Brito, qual que é a sua opinião sobre o livro dos médiuns? é necessário, não é, para todos os médios. É como se fosse uma cartilha do ABC, não é? Olha, a codificação, né? Infelizmente, a maioria dos espíritas que a gente conhece não gostam muito de ler, não é? Não são todos espíritas que lê, não é? Mas a codificação ela é a base de tudo, não é? A doutrina espírita é uma doutrina que ela nos convida ao estudo. Ela nos convida a estudar, a ler, a se aprofundar, não é? Então não tem outro caminho. Se você quer evoluir, se você quer crescer espiritualmente, não tem como ser diferente. Você tem que buscar através do conhecimento. O
conhecimento é aquele que liberta, né? A verdade nos liberta. Como é que a gente chega à verdade se não através do conhecimento, não é? Como é que você vai distinguir? A minha verdade é diferente da verdade do meu irmão. Mas qual a melhor verdade que é para mim? Como distinguir isso, né? Então, a gente vê os nossos irmãos recebendo uma enxurrada de conhecimentos, de palavras de líderes religiosos, e pega aquilo tudo e se abastece daquilo sem saber por quê, sem questionar. E aí a gente vê o que é que acontece quando desencarna, né? Os nossos irmãos chegam para falar conosco e dizem: meu Deus, eu passei a vida toda acreditando em algo que não existia. Perdi meu tempo. Vou aproveitar que agora eu sei que você, dialogador que é uma experiência maravilhosa, né? Mesmo porque eu também trabalho nesta área. E eu gostaria de perguntar para você o seguinte: para aqueles que estão vendo pela primeira vez um assunto desse espírita, dialogador, talvez seja coisa assim que fala, mas... Né? Então vamos colocar alguns assuntos mais palpáveis para quem está ouvindo pela primeira vez. Brito, qual que é a diferença entre desobsessão e exorcismo da Igreja Católica? Olha, meu irmão, veja bem. Existe eu já tive contatos com espíritos que vêm acoplado a outro espírito. Uma obsessão entre espíritos, não é? Então, esses espíritos, eles se acoplam. E um fica imantado a outro de uma maneira que o outro sofre bastante. Ele fica sugando as energias, fazendo com que ele sofra. E a grande maioria desses casos foram de pessoas que, quando estavam encarnadas aqui no planeta, foram fazer exorcismo, se achando que, porque tinha uma Bíblia na mão, aí chegava lá, esculhambava com o espírito e tal. Aí o que é que acontece? O espírito deixa de obsediar aquela criatura e passa a obsediar o outro que foi fazer o exorcismo. E aí chega ao ponto de levar aquela criatura ao desencarne. E ao desencarnar, eles se imantam de uma forma que o outro vai sofrer. Olha, é um sofrimento terrível. Então, nós tivemos vários trabalhos desse para libertar esses espíritos, para separar esses espíritos, né? Então, o exorcismo, a gente vê ele sendo praticado de uma forma que não é a forma correta de lidar com o espírito. O espírito não é um demônio, né? Você não pode chamar todos os espíritos de demônio, né? Então, na visão dessas pessoas, todos os espíritos são demônios, né? Agora você vê, a obsessão, ela existe porque o obsediado, ele permite, não é? A gente sabe disso, né? Porque se ele não permitisse, se ele não entrasse na sintonia, a obsessão não iria existir. Então, quando você permite, não é? Então, é você que vai ter que se libertar. Você tem que fazer a sua parte para se libertar. O centro espírita, ele vai ajudar bastante, mas você tem que fazer a sua parte também, né? Então, perfeito. Deixa eu interagir com a Angélica. Angélica, ela faz uma pergunta bem curiosa. Eu vou falar um pouquinho sobre a sua pergunta, Angélica, e depois passo para o Brito também fazer algum parecer sobre isso. A pergunta da Angélica é a seguinte: como fonte de alimentação para os espíritos obsessores, qual é a fonte de alimentação? Angélica, é muito simples. Nossos vícios de ordem química e moral é o que instiga espíritos de mesma natureza ligar-se a nós. Então, por exemplo, se eu tenho vício do fumo, se eu tenho vício da bebida alcoólica, se eu tenho vício da maledicência, eu tenho janelas da alma aberta para espíritos frequentarem da mesma intensidade e necessidade que me faz o fumo, que me faz o álcool e que me faz a fofoca. Então, a cada um, segundo suas obras na leitura de Jesus, Angélica, diz respeito às ligações espirituais
que nós recebemos não por castigo. Angélica, não existe castigo em processo obsessivo. O que existe são recursos onde nós abrimos as portas das nossas vicissitudes para espíritos de mesma natureza ligar-se conosco. De outro modo, também é a mesma situação, Angélica. Porque quando um mentor espiritual, um espírito de luz, um benfazejo ceareiro de Cristo, liga-se conosco, não é gratuitamente. É porque janelas estão preparadas para eles se acoplarem à nossa convivência. Eles têm acesso à nossa casa mental. Então está ligado ao quê? Ao pensamento, na oração, na vigilância, em fazer o bem, em ligar a nossa alma em frequências diferentes. Isso se chama na doutrina espírita, Angélica, sintonia, para que os afins, sendo eles positivos ou negativos, estejam ligados à nossa percepção. E vem um detalhe curioso, Angélica. Para cada encarnado, segundo Emmanuel, existe de 4 a 5 que estão na mesma vibe que a gente tem. Nesses padrões vibratórios, como você colocou nesse comentário. Brito. Olha, outra coisa que alimenta muito os espíritos obsessores é o medo, né? Então, quanto mais medo você tem, mais fortalece o espírito obsessor, não é? Então, quando eu falava essa semana com o Wilton sobre o poder da fé, então, o medo, a fé, ela é inversamente proporcional ao medo, né? Quando você aumenta a sua fé, o medo desaparece. Quando você aumenta o medo, a fé desaparece, né? Então, quando você alimenta o medo, aí você abre as portas para os espíritos obsessores adentrar na sua vida, né? E fazerem o que quiserem, né? Porque quando os espíritos obsessores entram na vida de uma criatura, meu amigo, se você não for uma pessoa equilibrada, que tiver um certo conhecimento, se prepare porque não vai ser fácil você se libertar, tá entendendo? E eles vão... Ô, Brito, pois não. Me fala uma coisa, Brito, aproveitando o assunto que é tão instigante para o nosso conhecimento. Nós que estamos encarnados, podemos obsediar desencarnados? Com certeza, isso porque acontece. Senão, fica muita coisa no plano espiritual, a gente tira o nosso da seringa. Então nós temos que falar que a gente tem a nossa parcela em processo obsessivo também. Fala um pouco disso, Brito. Eu vou te contar um exemplo sobre isso que eu conheci pessoalmente, né? Uma mãe, a filha desencarnou com 7 anos de idade, né? E essa mãe era muito ligada, né? Perdeu um filho, né? Chico já dizia que é a maior dor que uma mãe pode sentir é a perda de um filho, né? Então, essa mãe se desesperou, né? Com a morte dessa filha, morava aqui na cidade, na nossa cidade, né? E essa mulher não parava de chorar. Ela chorava, se acordava para chorar. Tá entendendo? Era o dia todo se lamentando e chorando, a morte da vida. Isso adentrou vários dias depois da morte, né? E uma certa noite, e acredite, essa mãe, ela era espírita, viu? Ela era espírita. Mas mesmo assim, ela não se conformou com a morte da filha, né? E uma certa noite, ela se desdobrou do corpo e se encontrou com a filha no plano espiritual. E esse encontro foi bem interessante, porque ela mesma contou para a gente que quando ela se encontra com a filha está toda molhada, ensopada, tá entendendo? Aí a filha diz assim para ela: mamãe, tá vendo como eu estou toda molhada? São suas lágrimas. Quando a senhora parar de chorar, é que eu vou poder ficar de uma forma normal, seca, sem estar molhada desse jeito. Então, mamãe, pare de chorar, porque enquanto a senhora chorar, eu vou estar nessa situação. E isso está me fazendo um mal terrível. Pronto. A mulher, no outro dia, não chorou mais. Isso nada mais é involuntário, mas é o caso de você
está obsediando um espírito. Já houve casos também de casais que um dos cônjuges desencarnam, né? E a pessoa fica com aquela criatura direto na cabeça e o espírito vem no centro espírita para pedir que ela liberte ele. Me liberte, pelo amor de Deus. Está entendendo? Então, O Brito, essa sua questão é tão interessante, principalmente dessa mãe, né? Porque tem um detalhe importante dessa história que você contou. É impossível pedir para uma mãe parar de chorar quando perde um filho. Mas o que você pode trocar é a qualidade das lágrimas. Porque deixar de sentir saudade é algo que seria até crueldade para quem ama. Porque o amor, ele é resvalado para quem fica e para quem vai, na resultante da saudade quando bem experimentada. O que eu quero dizer com isso? A gente pode chorar. A gente pode sentir saudade. Inclusive, é um dos instrumentos para manter viva o nosso WhatsApp com eles. Um exemplo. Agora, a nossa saudade, quando é posse, quando é apego, quando é uma necessidade de não dar conta, de ficar sem, é que se torna problemática da saudade. Agora, quando a saudade é do tipo, você viajou antes de mim, eu também vou viajar e um dado momento estarei com você, receba as minhas lágrimas de esperança, de fé, de amizade, de carinho, mas vá aonde você precise ir, colônias espirituais, hospitais, escolas, mas que a lágrima da saudade seja chave de libertação e não grilhão de aprisionamento. Então tem esse lado que a saudade é maravilhoso para pensar, porque é muito difícil a gente que enterra alguém que a gente ama, que vê partir, e tem que trocar a conotação da posse pelo ingresso da passagem para a vida maior. Então, eu acredito que essa é uma linha de reflexão que muito me ajuda também a pensar nisso, porque em algum momento da minha vida, eu vou te contar, meu amigo Brito, eu fui obsessor do meu pai. Meu pai, quando desencarna, eu não dei conta. Sofri demais. E era um processo de posse, porque eu estava ligado numa religião que eu estava sem chão. Me soltaram em Nova York, Brito. Lembra aquele exemplo? Me soltaram em Nova York. E eu não tinha lugar para ir. Até descobrir o metrô da Casa Espírita. Aí entrei no metrô, desci na estação Centro Espírita e fui aprendendo essas nomenclaturas e essas emoções. E a partir daí, hoje, qual é o sentimento que eu tenho pelo meu pai? Depois de 25 anos que ele se foi, ainda choro. Ainda sinto a falta, mas o sinal que eu mando para ele é, velho, uma hora o reencontro ocorrerá. Então é esse tipo de malha que é a emoção, que o amor que a gente tem deve ser trabalhado, Brito. Não da posse, mas da libertação e do reencontro, irmão. Olha, a doutrina espírita, ela realmente é uma doutrina consoladora, né? Quem conhece a doutrina espírita não vai sentir tanto problema nesses momentos de dificuldade. Tá entendendo? Eu já passei por momentos de muita dificuldade em relação a isso na minha vida, mas eu pude superar porque a doutrina espírita, ela me deu esse respaldo, me deu essa força, porque a gente sabe que a morte não existe, né? Eu me lembro quando eu tinha 6 anos de idade, né? Eu sempre fui muito ligado à minha mãe. A gente tinha uma ligação muito grande. Às vezes eu estava trabalhando e surgia uma problemática lá no meu trabalho, né? Isso me preocupava. Quando eu via o telefone tocava, eu ia atender, né? Era ela. Aí ela perguntava, o que é que você está sentindo, né? Eu dizia nada, senão você está sentindo alguma coisa. Eu sei que você está sentindo. Aí, veja, né? A nossa relação, ela tinha essa sintonia comigo, né? Então, quando eu tinha 6 anos de idade, em torno de 6 a 7 anos de idade, né? Minha mãe, ela teve uma crise de vesícula e teve que ser hospitalizada. Passou uns 4 a 5 dias, teve que fazer uma cirurgia, né? E
foi a primeira separação que eu tive da minha mãe, né? De passar dias sem ela estar perto de mim. Isso foi terrível para mim, naquela época. Eu me lembro como se fosse hoje. Essa experiência para mim foi terrível, né? Aí eu me lembro que eu pensei da seguinte forma: meu Deus, esses dias que eu estou passando está sendo terrível longe dela. E se ela morrer, como é que vai ser a minha vida? Com 6 anos de idade, eu me questionei dessa forma. Tá entendendo? Agora, veja, passou o tempo. Então, quando a minha mãe está prestes a desencarnar, e eu senti isso, né? Porque ela foi adoecendo, né? E o corpo foi se debilitando. Então, em um momento ela já não estava mais lúcida no leito, e em um momento dela de lucidez, ela fala comigo e, ao mesmo tempo, naquele mesmo instante, abandona o momento de lucidez, né? Então, eu saí do quarto, né? Fui lá numa área, fiquei sozinho e fiz uma prece. E pedi naquele momento que os espíritos amigos viessem ajudar no desenlace da minha mãe. Que aquele corpo não merecia mais aquele espírito. Aquele corpo estava fazendo muito mal para ela. Poucas horas depois ela desencarna, né? E foi tudo natural para mim, porque eu já sabia da vida, já tinha todo esse conhecimento, né? Isso foi muito importante para mim, né? 2 anos depois, conversando com um espírito amigo, né? E adentramos nesse assunto, né? Falando sobre a minha mãe, lá no plano espiritual, ele veio trazer algumas notícias dela, e aí ele diz assim: lembra-se quando você fez aquela prece, quando ela estava prestes a desencarnar? Eu disse: sim, me lembro. Aí ele disse: você não sabe como aquilo foi importante e como aquilo facilitou o nosso trabalho de desenlace daquele espírito. Tá entendendo? Então, a importância do conhecimento da doutrina espírita, não é? Ela faz com que a gente tenha essa lucidez, que a gente saiba conviver com esse momento de uma forma diferenciada, né? De uma forma sem Deixa eu te perguntar uma opinião sua, Brito, sobre algo que é muito importante a todos nós. A maioria dos seres encarnados, nós que estamos na matéria, somos educados para a morte? Não, ninguém é educado para a morte. Aliás, meu amigo, ninguém quer ver nem essa palavra, né? Olha, as pessoas não chamam câncer, né? Chamam CA, porque acham que se disser a palavra câncer, vai atrair o câncer para si. Do mesmo jeito a morte, né? Eu tenho uma amiga, né? Ela faz parte lá da nossa equipe lá no Centro Espírita, que ela paga a funerária dela. Ela paga a funerária dela. Mas a irmã dela, que é espírita, ela tem direito de botar o nome de outras pessoas, né? A irmã dela não quer que bote o nome dela de jeito nenhum na lista, tá entendendo? Não quer que bote o nome, porque a gente se botar... Para não dar azar, né? Vai atrair a morte se botar. Veja que coisa, né? Meu amigo, eu digo sempre isso às pessoas. A gente passa a vida todinha e a única coisa que a gente tem de certeza absoluta na nossa vida, a gente não se prepara para ela. Tá entendendo? E qual é o resultado de tudo isso? É que os espíritos desencarnam e ficam perdidos aí, vagando aí pela terra, voltam para suas casas, ficam prejudicando seus familiares sem saber que estão prejudicando, né? E depois o cara vê sua mulher casar novamente e aquilo é terrível para ele, ou então a mulher vê o marido se casar novamente e é terrível para ele. O cara tomar conta da casa dele, andar no carro que ele trabalhou para comprar, e isso é terrível para o espírito que não tem nenhuma preparação. Então, se você se prepara para a morte, meu amigo, é muito diferente. É muito diferente. Ô Brito, você já teve experiência em ler a obra Nosso Lar? Já, sim, já li. Já. Você viu a visita que o André Luiz faz no final para a ex-esposa? Que rolo que foi para o homem. E olha, ele teve experiência, estágio em colônias espirituais, e é aquilo que você falou. Se não tiver o devido preparo, dificilmente segura a onda no estado de perturbação, né, Brito? Você vê, André Luiz já estava com uma certa preparação, né, que foi concedido a ele a possibilidade de visitar o lar. Mas quando ele viu o cara lá,
Ele entrou no desespero tão grande que retornou às regiões umbralinas na mesma hora. Tá entendendo? Então, depois ele se conscientiza, né? E volta e ajuda até o cara que estava doente. Isso! Né? Ele ajuda o cara. Quando a Narcisa vem para ele e fala, ele tá ajudando seus filhos, tá ajudando a sua esposa, tá ajudando a tua casa. Olha o que o egoísmo, olha o que o egoísmo pode... Mas olha, tem que ter um desprendimento, hein, Brito? Comenta Lógico. Aí, Brito. Tem que ter um desprendimento, hein, Brito? Nós temos que treinar esse despreendimento todos os dias. Todos os dias. Seja da sua bicicleta, do seu carro, seja de um objeto pequeno que você gosta muito. Tá entendendo, meu amigo? Você tem que treinar tudo isso, porque a gente vai deixar tudo isso aqui. Ô, Brito, tem uma questão que sempre os jovens, né, nas mocidades me falam, né, principalmente os jovens que têm já um exercício um pouco mais avantajado da vaidade, gosta do halteres, gosta da academia, já gosta da maquiagem, gosta de estar com o corpo bem definido, enfim. E a pergunta que se faz é, se a gente exagerar no apego ao corpo nosso, isso gera complicações ao desencarne? Essa sempre é uma pergunta que... Ou seja, às vezes não apega nada mais ao corpo. Ao corpo também é um problema se a gente não tomar cuidado, o Brito? Muita complicação, né? Imagine o que é você desencarnar e você não poder sair do corpo. E assistir toda a decomposição do seu corpo, né? Então, se você é muito ligado à matéria, é isso que vai acontecer. A possibilidade disso acontecer é muito grande, né? Eu vou contar uma história aqui que aconteceu também nas reuniões mediúnicas, né? O Espírito nos contou essa história, que um rapaz que ele adorava o carro que tinha, tá entendendo? O carro dele, ele limpava todos os dias. Então, ele saía, quando voltava, passava franela. Era um zelo enorme nesse carro. Então, ele faz uma viagem, vai para o Recife, né? Nós estamos a 80 quilômetros do Recife aqui, né? E quando chega lá no Recife, ele sofre um acidente, uma colisão e desencarna. Ele é expulso do corpo imediatamente, mas não sai do local, fica ali. E ele vê o carro todo destruído. Aquilo foi um desespero. Imagine que ele nem procurou o corpo dele. Ele nem sabia que tinha morrido. Tá entendendo? Ele só foi olhar o carro. O desespero foi enorme quando ele viu o carro todo amassado, né? Então, o Espírito contando essa história, dizendo, olha, veja o que é que acontece quando nós somos muito ligados às coisas materiais ou a um determinado objeto aqui na Terra. Veja, a criatura desencarnou, nem sequer se preocupou se saber se estava ferido ou não, mas se preocupou apenas com o carro. Então, nós temos que rever todos esses nossos conceitos. Tem uma pergunta dos amigos que nos acompanham aqui, Brito. A pergunta é a seguinte, Brito, da Lúcia Bozô. Dentro da parte do desprendimento no Espiritismo, quem tem pelo menos um pouco de entendimento, ainda assim, teremos todo esse apego depois de desencarnado? Se a gente tem compreensão do Espiritismo, isso já ajuda no desprendimento em relação às coisas materiais? É essa a pergunta dela. Com certeza vai ajudar e muito, não é? Agora que esse desprendimento tem que ser treinado já aqui na matéria. Você não pode abrir mão dessa possibilidade já aqui na matéria. Você tem que entender que o que é material vai ficar aqui tudo, não é? O que é da matéria fica aqui na Terra. O do espírito, você carrega com ele, é os seus conhecimentos, é a sua experiência, é as suas atitudes. Apenas isso você vai levar. Coloque isso. Nós não somos dono de nada. Nós somos apenas usufrutuários das coisas aqui na Terra. Então, isso não quer dizer que você não trabalhe para ter uma casa, para ter um carro, para poder dar uma vida melhor aos seus filhos. Não é nada disso. Agora, tenha essa consciência que a sua casa, ela não é sua. A sua esposa, ela não é sua. O seu filho, ele não é seu. Tenha esse conhecimento. Agora, logicamente, que prepare todas essas criaturas para a vida
E que se prepare também, você se prepare também, porque você vai deixar tudo isso. Então, aquele objeto que você gostava muito, alguém vai ser dono dele depois. Tenha isso como uma certeza. Então, você tendo essa certeza, então você não vai sofrer tanto, não é? Não vai sofrer tanto. Né? Ô, Brito, tem uma linha de amigos, confrades no meio espírita que afirmam que as reuniões mediúnicas estão com os dias contados. É melhor só intelectualizar, acaba com a mediúnica. Você pensa da mesma forma, Brito? Olha, na visão, depende da visão, veja bem. O Chico Xavier, eu vou contar uma história aqui, que Chico disse que no futuro nós vamos ter um aparelho em casa, que é um aparelho feito uma televisão, né? Que esse aparelho vai ter uma tela que vai transmitir imagem do plano espiritual. E você vai poder fazer uma comunicação com os seus entes queridos que já partiram para o plano espiritual. Então vai ser como se fosse uma ligação hoje que você faz com a imagem, não é? Então você vai poder se comunicar com o espírito do plano espiritual através de uma tela, né? Então Chico brincou até assim: vai ser o fim dos médios. Todos os médios vão ficar desempregados quando esse aparelho chegar. Tá entendendo? Então, eu acredito que tudo evolui, né? Tudo evolui, né? Então, pode ser que as reuniões mediúnicas ela deixem de existir, mas o contato com os espíritos jamais deixará de existir. Esse contato espiritual, ele vai se aprofundar cada vez mais, e cada vez mais ele vai ser natural. Você não vai precisar ir para um centro espírita para se comunicar com um espírito, né? E vai ser todas as pessoas. Eu acredito que no futuro será assim. Porque à medida que nós vamos evoluindo, não é? Nosso corpo ele vai desmaterializando, né? Nós vamos tendo cada vez mais um corpo sutil, né? Então, a partir do momento que nós adentrarmos no plano de regeneração, propriamente dito, nós vamos ter um corpo já mais evoluído. O corpo não vai ser mais igual a esse. Então, a nossa sensibilidade vai ficar mais apurada. E isso vai nos possibilitar interagir com o plano espiritual de uma forma diferente, né? Então, eu acredito que vai ser dessa forma. Mas não apenas porque você vai se intelectualizar e que você vai ter conhecimento e não vai ser mais necessário, né? Vai haver uma mudança, uma transformação, como tudo na vida acontece, né? Mas dessa forma, eu acredito que será dessa forma ou de uma forma parecida com essa, né? Ô Brito, com a passagem da pandemia, voltando o processo da socialização, a volta aos trabalhos, a volta à vida, abre aspas, normal da convivência, você acredita que as lives estão com os dias contados? Ou você acredita que a doutrina espírita vai progredir, continuar sendo, nesse meio aqui, ainda muito utilizado? Qual que é a sua previsão disso, A minha previsão é que isso vai aumentar. Ela vai crescer. Essa é a minha previsão, tá entendendo? É a primeira vez que nós estamos interagindo, né? E eu espero que não seja a última, né? Então, eu vou ter que ir aí em Ribeirão Preto, ou você vai ter que vir aqui. Isso vai trazer muitas dificuldades, né? Então, nós temos essa praticidade e nós vamos abrir mão dela? De jeito nenhum. Existe coisa melhor do que você conhecer pessoas, do que você... Olha, vê bem, minha esposa, ela gosta muito de viajar, e aí tem uns programas aqui, eu não gosto muito, tá? Eu sou mais de ficar em casa. Aí nós gostamos muito de assistir documentários, né? Então, às vezes, a gente assiste um documentário, por exemplo, sobre a Suíça, e lá mostra um país belíssimo, né? Aquelas imagens belíssimas. Aí eu digo, pronto, hoje eu fui para a Suíça sem sair de casa, tá vendo? Eu já conheço, né? E aí, às vezes eu brinco dessa forma. Não é preciso você ir mais fisicamente nesses locais, né?
porque você já vê tudo, você sabe tudo como é. Claro, se você tiver uma oportunidade e tiver condições de ir, e vá, né? Agora, eu acho assim, nós temos essa possibilidade, meu irmão. Aqui, que coisa fantástica, né? Meu pai, quando eu era criança, né? Quando ele era criança, ele dizia o seguinte, olha, quando eu era criança, as pessoas diziam o seguinte, né? Vai chegar um momento que amanhã vai ser feriado, né? Amanhã vai ser feriado. Aí você vai dizer assim, eu quero passar o feriado em Paris. Aí você vai passar o feriado em Paris e volta e no outro dia vai trabalhar, normal. Isso quando ele era criança, ele dizia isso. E as pessoas diziam isso, né? Aí todo mundo dizia, está vendo? Como? Como? Isso não vai ser possível. Isso não vai ser possível nunca, né? Olha aí, meu irmão. É uma coisa natural hoje, não é? É uma coisa natural. As distâncias encurtaram, né? E agora é que a distância... Olha, eu estou em Pernambuco, você está em São Paulo, e nós estamos conversando. Existe Quanto que a gente... Ô, Brito, quanto que a gente imaginava isso há 3 meses atrás, Brito? Pois é. Existem fronteiras? Não existe mais fronteiras. As fronteiras acabaram. E futuramente vai acabar todas as fronteiras que os homens criaram, né? As fronteiras físicas, né? As fronteiras que o preconceito criou, né? Que o orgulho cria, né? Todas essas fronteiras vão desaparecer, né? Então, eu não estarei aqui, eu acho, fisicamente, mas eu estarei observando, e talvez em outra encarnação, não sei, né? A gente não pode prever o futuro. Mas... Ô, Brito! Oi. Aproveita para deixar uma mensagem de amor, carinho aí, que nós estamos quase no final da nossa live. Nossa primeira live junto. Olha só como passou rápido, olha só, né? Eu pensei que não estava nem na metade ainda, mas veja bem, né? Olha, nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade, dessa humanidade, né? A humanidade já passou por momentos de maiores dificuldades, né? Você pode estar achando que isso é uma catástrofe tremenda na vida das pessoas, né? Mas se a gente for para a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas, nós não estamos nem sequer engateando aí para chegar perto disso, né? Então, o que nós temos que fazer é saber que nós estamos aqui e que todos nós temos um objetivo, nós temos uma missão. As pessoas dizem, mas eu não sei qual é a minha missão. Olha, a sua missão é muito fácil de você saber. A sua missão é de transformação. Todos nós estamos aqui para mudar, para transformar esse espírito velho que habita dentro desse corpo. Então, meu irmão, a cada dia, aproveite para mudar essa personalidade que é esse espírito velho. Transforme-o, lapide esse espírito, porque ele está pedindo que você faça isso, né? E o único caminho para que você consiga fazer isso é o caminho do amor, é o caminho da caridade, é o caminho das virtudes que fazem o espírito crescer. Então Jesus disse, né? Amai-vos uns aos outros. Então o caminho é esse. Vamos nos amar. Vamos deixar de criticar as pessoas. Vamos escutar mais e falar menos, porque dessa forma erramos menos também. Mas ame sempre. E nunca haja por impulso. Pense sempre antes de agir, porque dessa forma a possibilidade de erro ela é mínima. Então, esse é o caminho que nós temos que fazer, meu irmão. Ame sempre, porque sem amor nós não iremos conseguir chegar muito longe. Essa é a nossa mensagem. Muito obrigado, Brito. Primeira live nossa. Ele em Ribeirão, Pernambuco. Eu em Ribeirão Preto, São Paulo. Fizemos uma live surpresa com um tema que varreu vários aspectos da doutrina. E muito obrigado por você aceitar e existir nas nossas vidas, Brito. Eu é que agradeço a oportunidade, meu irmão. Ser útil é uma coisa bela, belíssima mesmo. Sempre que precisar, estaremos aqui, viu? Sempre que precisar. Um grande abraço, Brito. Um grande abraço. Muita paz. Pois é isso que é interessante, né? Você liga a câmera, teve gente que viu como foi. Eu falei, Brito, nós vamos fazer uma live aí agora. Você topa, né? Ele olhou para mim,
no texto. Ele falou, mas agora? Sim, ué. Para que perder a chance? E aí foi o que aconteceu. Ligamos a câmera, falamos sobre obsessão, desobsessão, dialogador espírita, tantos fatores que nos agregam, que nos auxiliam. E é isso que eu acredito que falta, esses momentos de maior integração, principalmente quando a gente vencer o objetivo que é estar diante das câmeras, diante das pessoas, diante das oportunidades, né? Então, gostaria de deixar o meu grande abraço a cada um de vocês que participaram desse momento, desejar que tenham uma ótima noite e, quem sabe, a gente liga uma câmera a qualquer hora dessas e continua a trajetória da evolução. Vocês aí no mundo e eu aqui no mundo, independente da distância, mas com muita boa vontade. Um beijo no coração e até mais, amigos.